Já falamos de brasileiros, de argentinos, claro que temos que falar também dos uruguaios. No Peñarol, a grande novidade, a grande conquista para essa temporada foi a manutenção do Léo Fernandes, meia que custou 5.800.000 euros junto ao Toluca para ficar em definitivo. Ele já tinha defendido o Peñarol na última Libertadores e liderou inclusive em assistências à competição, ajudou o Peñarol a voltar a uma semifinal depois de 13 anos de espera. Tivemos também as chegadas do goleiro Martín Campana, que estava no Al Riyadh, da Arábia Saudita, Davi Terans, emprestado pelo Fluminense, ele que também passou no Brasil pelo Galo, pelo Furacão, Héctor Tito Villalba, um ponta-direita que foi campeão da Libertadores com o São Lourenço mais de 10 anos atrás, foi 2014. Ele estava no Libertad do Paraguai, mas teve uma longa sequência de lesões. Não sei em que condições físicas ele chega, se é realmente uma boa para o Peñarol, que trouxe também Gaston Silva, lateral esquerdo, sem custos, que chega do Puebla. O Peñarol que acabou perdendo alguns jogadores importantes, o zagueiro Guzmán Rodrigues, que veio para o Brasil, 3.800.000 euros pagou o Red Bull Bragantino para tê-lo em definitivo. Matheus Babi, que estava emprestado pelo Atlético Paranaense, volta para o Brasil, volta para o Furacão, não causou, assim, grande impressão no futebol uruguaio. Também saiu outro atacante, o Facundo Batista, centroavante, foi para o Polícia, e o Rodrigo Saravia, volante, já tinha saído, isso ainda na temporada 2024, para o Rostov da Rússia. No Nacional de Montevidéu, tricampeão da Libertadores, as duas grandes novidades vêm do futebol brasileiro. Eduardo Vargas, atacante chileno que estava no Galo, e o meia Rômulo Otero, venezuelano, dono de uma patada, foi campeão da Série B pelo Santos. Também foram contratados Lucas Villalba, um pontinha no Montevidéu City Torque, Emiliano Ancheta, lateral direito que vem do Danúbio, e o volante Jonathan Rodrigues, que é uruguaio, mas estava jogando no Banfield da Argentina. Foram muitas saídas, viu, no Nacional. As mais sentidas foram do Matteo Antony, zagueiro, que foi para o Argentino Júnior, clube que também levou o bom lateral direito do Nacional, o Leandro Lozano. Ambos foram lá para o clube que revelou Diego Maradona. O Uruguai tem outros dois representantes nesta Conmebol Libertadores, o Defensor Sporting, o clube violeta, lá do Parque Rodó, trouxe como principal novidade Francisco Rinella. É um meia que foi do Nacional de Montevidéu, estava jogando no Catar, no Al Rayyan. E no Boston River, que tem um técnico brasileiro, o Jadson Vieira, que é já há muito tempo radicado no futebol ali platino, tanto na Argentina quanto no Uruguai, ele é lá de Santana do Livramento. Boston River trouxe o Mateo Rivero, um zagueiro do Nacional, 433.000 euros, e também Agustín Albarracín, centroavante do Montevideo Wanderers, por 390.000 euros. E tem um reforço brasileiro também, chegando ao Boston River, o lateral direito Alex Silva, que vem do Vila Nova de Goiás. Bora falar agora da forte dupla chilena, que vem vitaminada para jogar a Libertadores 2025. O Colo-Colo buscou na Argentina o centroavante uruguaio Salomón Rodríguez, que estava no Godoy Cruz. Custou 2.400.000 euros, um jogador com bastante mercado. A exemplo do craque do Vélez Sarsfield na conquista do título argentino. O meia Cláudio Aquino também vai reforçar o Cacique de Santiago. Outras novidades, o volante Victor Méndez, que estava no CSKA Moscou, chega por 1.200.000 euros. O volante Tomás Alarcón, que estava jogando no Cádiz da Espanha, e o zagueiro Sebastián Vegas, zagueiro do Monterrey, também completam aí esse pacote de novidades do Colo-Colo, que perdeu o Carlos Palacios para o Boca Juniors, perdeu o bom meio-campista que passou inclusive pelo Brasil, jogou no Vasco, o Leonardo Gil, que foi para o Huracán, e também o zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón, que saiu do Colo-Colo para defender a Inter Miami nos Estados Unidos. Na Universidade de Chile, que estava um tempinho aí sem frequentar a Libertadores, o nome mais badalado entre os que chegam é o do Lucas Di Iorio,
aquele que estava no Brasil jogando no Atlético Paranaense. Ele chega emprestado pelo Furacão ao clube chileno, que trouxe também Gonçalo Montes, meia uruguaio que estava no Huachipato, do Chile. E olha que legal, Javier Altamirano, a gente falava há pouco das mudanças no Estudiantes. O Altamirano quase morreu dentro de campo, conseguiu recuperar-se, graças a Deus, e volta ao seu país de origem, emprestado pelo Estudiantes. É um bom meia, talentoso, já tinha se destacado na conquista do título nacional pelo Huachipato um tempinho atrás. Universidade de Chile perdeu Luciano Pontes, centroavante argentino, que foi emprestado ao Atlético Bucaramanga da Colômbia. Bora falar dos clubes colombianos também, que vêm com novidades para a Libertadores 2025. Eu começo pelo Atlético Bucaramanga, que surpreendeu a todos no primeiro semestre de 2024, quando era dirigido pelo Rafael Dudamel e ganhou o campeonato da primeira metade do ano lá na Colômbia. O Bucaramanga trouxe Alejandro Morales, zagueiro do Santa Fé, trouxe o Kevin Londonho, outro jogador do Santa Fé, esse é meia, e um nome mais conhecido aqui no Brasil, Sherman Cárdenas, um meia que estava sem clube, jogou no Brasil, jogou no Atlético Mineiro. Ele chega para reforçar o Bucaramanga, que também trouxe por empréstimo da Universidade de Chile o Luciano Pons, que é um centroavante que também já jogou no Independiente Medellín. O Atlético Nacional, que já ganhou a Libertadores 2 vezes, chega com novidades. Trouxe do Santos um ponta equatoriano, Billy Arce, trouxe também Faber Hill, um ponteiro que estava no Deportivo Pereira, Matheus Uribe, volante do Al-Sadd do Catar, e mudou também de técnico. Efraim Juárez, que levou o time ao Campeonato Colombiano no fim do ano, foi embora, o mexicano, e foi trazido o Javier Gandolfi. O Gandolfi tinha levado o Tajeres ao vice-campeonato argentino em 2023, foi a aposta do Independiente Del Valle ano passado, fracassou no Equador. Tem uma nova chance agora no Atlético Nacional, que também trouxe um bom lateral esquerdo uruguaio, Camilo Cândido, que estava no Cruz Azul, lá do México. Foram embora do Atlético Nacional Pablo Cepelini, que é um meia uruguaio, foi para o Alianza Lima, o técnico Efraim Juárez, a gente já falou aqui, e também Álvaro Angulo, lateral esquerdo, que foi para o Independiente de Avejaneda. No Tolima, que causa arrepios em alguns times brasileiros, as principais chegadas foram as do técnico Ismael Rescalvo, que estava no Strongest, da Bolívia, Ever Valencia, um ponteiro que estava no América de Cali, Gerson Gonçalves, ponta do Santa Fé, Gonçalo Lencina, um centroavante argentino que vem do Belgrano, o Christian Fiermarin, goleiro uruguaio que vem do Defensa e Justiça, e também o Samuel Velásquez, lateral esquerdo do Atlético Nacional. A principal saída no Tolima foi a do Jason Guzmán, um bom meia que se transferiu para o Torpedo da Rússia por 1.800.000 euros. Para concluir esse pacotão colombiano, vamos lá, o Santa Fé trouxe Alexis Zapata, meia do América de Cali, o Kevin Cuesta, que tinha sido campeão lá no Bucaramanga, zagueiro, bom zagueiro, Emanuel Oliveira, zagueiro argentino do Júnior Barranquilla, Omar Fernandes, ponta do León, do México, e o Ângelo Rodrigues, aquele centroavante que jogava junto com o irmão dele no Deportivo Pereira e que estava no Goiás mais recentemente. Do elenco do Santa Fé, a saída mais sentida foi a do Juan Pablo Zuluaga. Esse vem jogar no Brasil, vai jogar no Operário de Ponta Grossa, o Fantasma. Bora pro Paraguai, vamos lá? Começando com o Olímpia, o decano, tricampeão da Libertadores, contratou alguns nomes bem interessantes. Robert Rojas, zagueiro paraguaio que estava há muito tempo no River Plate, chega por 2.100.000 euros. Para o ataque veio sem custos Dario Benedetto, vice-campeão da Libertadores com o Boca em 2018, estava no Querétaro, lá do México. Ivan Leguizamón, um ponteiro do São Lourenço, da Argentina, chegou por 2 milhões de euros. Alejandro Maciel, zagueiro argentino do Banfield, também está no pacotão, que ainda apresenta Lisandro Lopes, lembra dele? Zagueiro argentino, que foi campeão português com o Benfica, estava no Burgos da Espanha, chega para trabalhar com o Martim Palermo, lenda do Boca, atual técnico do Olímpia, foi campeão paraguaio, e também veio para o Olímpia uma transação que
causou assim espanto no Paraguai. A ida do Antônio Barreiro, que já estava há muito tempo no Libertad, jogador profundamente identificado com o Libertad, tinha esse desejo de jogar no Olímpia e vai realizar agora no fim da carreira. O Olímpia se reforçou muito e não perdeu ninguém expressivo não, viu? Vai ser um time com assim muita competitividade na Libertadores 2025. O Cerro Porteño vai ter que atravessar a fase preliminar para começar a brincadeira e por isso se reforçou. Trouxe o Matias Pérez, zagueiro, veio do Orenburg da Rússia por 1.800.000 euros. O Alan Sonhora, meio americano do Huracan, chegou sem custo. Gatito Fernandes, campeão da Libertadores com o Botafogo, volta para o seu clube de origem, volta para o clube onde seu pai, Roberto Gato Fernandes, também começou a chamar a atenção de times pelo mundo afora. O Cerro também trouxe Gustavo Velázquez, zagueiro que estava no Lanús, por 1 milhão de euros, e será comandado pelo Diego Martínez, que na última temporada era o técnico do Boca Juniors. No Cerro, a saída mais sentida foi a do Diego Turin, um atacante argentino, um centroavante, foi para o Universitário do Peru, e também o meia Enzo Jiménez foi embora para o Rosário Central. Essas as novidades lá no Cerro. No Libertad, que é aquele time também conhecido por ter jogadores na faixa dos 40, né? Tem Roque Santa Cruz até hoje, Oscar Cardoso até hoje, né? O Taquara Cardoso. Libertad não fez grandes contratações, mas baixou muito a média de idade porque alguns jogadores desses veteranos acabaram deixando o clube. O Christian Ribeiro se aposentou, o Ivan Pires, lateral direito que foi de São Paulo, foi embora, o Luiz Cardoso, o Alejandro Silva, que foi meia de vários clubes aí da América do Sul, do Libertad, do Olímpia, do Peñarol, ele acabou indo embora. E outros dois jogadores que tinham muito histórico de lesão, dois argentinos também foram embora, o Bautista Merlini e o Tito Villalba, que o Peñarol decidiu apostar e vai tentar, né, um recomeço jogando no Uruguai. Para completar esse pacotão, vamos de Nacional do Paraguai. Francisco Barreiro, atacante que estava no Metropolitanos da Venezuela, e o Christian Coleman, centroavante, ex-Deportivo Cali, são as novidades do Nacional querido, vice-campeão da Libertadores em 2014. E as novidades peruanas para a Conmebol Libertadores 2025. No Universitário de Lima, Diego Turin, centroavante que passou também pelo Brasil, jogou no Atlético Goianiense, no Grêmio. O Turin, que estava no Cerro Porteño, onde era ídolo, sai do Paraguai e vem para o Universitário, que contratou também dois laterais esquerdos. O Paulo Reina, que era do Melgar, e o equatoriano José Carabali, que estava no Nagoya do Japão. No Alianza Lima, o clube do Paulo Guerreiro, chegaram Pablo Cepelini, meio uruguaio, que tinha saído do Atlético Nacional de Medellín, o lateral Miguel Trauco, jogou no Flamengo, estava no Criciúma, volta para o seu país de origem para defender o Alianza, que também trouxe Fernando Gaibor, meio equatoriano, que jogava pelo Barcelona de Guayaquil, tinha saído, estava livre, vem para reforçar o Alianza, que também mudou o seu goleiro. Foi buscar lá no Strongest da Bolívia, Guillermo Vizcarra, ou Billy Vizcarra, como ele é conhecido. A principal saída foi a do Juan Pablo Freitas, que foi para o Fluminense, o bom zagueiro do Alianza. No Sporting Cristal, o clube cerveceiro, como é conhecido, a novidade é o Catriel Cabejos, um meio atacante argentino-peruano, campeão da última Sul-Americana pelo Racing. O Cristal perdeu Adrián Asquez, um meio atacante muito identificado com a equipe, que vai defender agora outra equipe do Peru, o Cienciano. E para concluir o pacote peruano, vamos falar do Melgar, a equipe de Arequipa, que traz Gregório Rodrigues, um ponta argentino, que estava no Instituto de Córdoba. Além dele chegam Nelson Cabanillas, que é um lateral esquerdo do Universitário, e o Lautaro Guzmán, ponta argentino do Arsenal de Sarandi. E agora o nosso destino é o Equador, começando pela LDU, a única equipe do país que já ganhou a Libertadores. Trouxe o Carlos Grueso, um volante da seleção equatoriana, que estava lá no San José Earthquakes, da Major League Soccer, e também localizou um bom jogador, o Lautaro Pastran. Foi descoberto ali esse chileno-argentino, jogando no pequeno Everton de Vinha del Mar, que agora tem técnico brasileiro, Gustavo Leal, que era assistente da seleção olímpica, medalha de ouro nos Jogos de Tóquio.
Na LDU, o problema é que duas referências muito pesadas foram embora. Ezequiel Piovi, volante, foi vendido ao Estudiantes de La Plata, e o meio atacante Johan Julio, que atuou aqui no Brasil, foi jogador do Santos, ele acabou cedido ao Tijuana. No Independiente Del Valle, que sempre revela grandes jogadores que acabam vendidos para o exterior, a grande venda foi a do Jaimar Medina, lateral esquerdo, foi para o Genk da Bélgica, 4.800.000 euros. Também acabou vendido o João Ortiz, jogador de meio campo, foi para o Portland Timbers dos Estados Unidos por 1,5 milhão de euros. E quem que o Del Valle trouxe? Trouxe Jackson Mendes, volante que você, São Paulino, se lembra, volante equatoriano que estava no São Paulo, e também o centroavante Cláudio Spinelli, um centroavante que defendia a equipe. Deixa eu botar aqui direitinho, porque o gol tem que estar aqui. O centroavante, o Cláudio Spinelli, que defendia o Defensor do Uruguai. No Barcelona de Guayaquil, novidades. Felipe Caicedo, lembra dele? Tem tempo que ele não joga bola, né? Desde 2023, o último clube dele foi o Abra, da Arábia Saudita. O Caicedo foi trazido, apesar de estar tanto tempo sem jogar, com uma grande contratação do Barcelona de Guayaquil para essa temporada. Foram embora Javier Burray, o goleiro se mandou para o Tajeres da Argentina, Lucas Souza, zagueiro argentino, foi para o Newell's Old Boys, e o Adonis Preciado, atacante, foi para o Querétaro. Para concluir o pacotão equatoriano, El Nacional, Clube de Quito, a contratação que mais chamou a atenção foi a do José Ceballos Júnior, que é filho daquele goleiro Ceballos que defendeu os pênaltis no Maracanã que deram a conquista da Libertadores de 2008 à LDU em cima do Fluminense. O filho dele não é goleiro não, é meia. Estava jogando no Aktobe do Cazaquistão. E uma outra lenda da Libertadores tem a ver com o Nacional, o novo técnico é Omar Assad, que marcou inclusive gol na final contra o São Paulo na Libertadores de 1994. Bora falar de Venezuela agora, hein? Corinthians com o radar ligado, porque a UCV, a Universidade Central da Venezuela, será a sua primeira pedra no caminho para chegar à fase de grupos. Mas antes vamos falar dos outros times da Venezuela. O Táchira trouxe o Lucas Cano, centroavante argentino, que estava no Sport Huancayo do Peru. E o José Balsa, um atacante que era do rival Carabobo. A principal perda foi o Felipe Pardo, um meio-atacante colombiano que foi para o Aliança da Colômbia. No Carabobo, novidade é o Pablo Bonilla, lateral direito, que desfalca o adversário do Corinthians. Ele era da UCV, a Universidade Central de Venezuela. Também chegaram ao Carabobo Norman Rodrigues, zagueiro uruguaio do River Plate de Montevideo. E o Carabobo acabou perdendo o Francisco Apaolaça, um centroavante argentino que foi para o futebol da Guatemala. No Monagas, a novidade é o Elias Alderete, centroavante argentino do Estudiantes de Mérida. Alejo Machelli, volante argentino do Cerro do Uruguai, também reforça o time, que perdeu o lateral esquerdo Oscar Gonçalves para o Puerto Cabello. E você, corintiano, está esperando. E o UCV? Universidade Central de Venezuela trouxe o Samuel Sousa, um ponta que estava jogando no Querétaro. Trouxe também Alfonso Simarra, zagueiro colombiano que estava no Tolima. O Juan Cuesta, meia colombiano do Independiente Medellín. E o Carlos Gonçalves, que foi goleiro do Zamora, uma outra equipe venezuelana. E a principal perda, como a gente falou, foi a saída do lateral direito Pablo Bonilla, que foi reforçar o Carabobo. E fechando o nosso giro pela América do Sul, nosso destino é a Bolívia. Começando falando do Bolívar, o time de maior orçamento, o time do Grupo City, trouxe Miguel Torren, zagueiro argentino, veteranaço, né, que defendia o Argentinos Júniors, vem para ser a referência na zaga. Do Brasil, Robson Matheus, ele é brasileiro naturalizado boliviano, estava no Always Red, também reforça o time. Dorni Romero é um atacante panamenho que estava no Aktobe do Cazaquistão, também na lista de novidades, que inclui também o zagueiro venezuelano naturalizado português, Rubén Ramírez, e o goleiro argentino Federico Lanciota, que era do Argentinos Júniors. A principal perda do Bolívar foi a saída do Alfio Oviedo, atacante paraguaio, que foi para o Tigre
da Argentina. E você, torcedor do Bahia, olho no Strongest, hein? O primeiro rival se reforçou com jogadores brasileiros. Trouxe o Castro, um zagueiro que estava jogando na Ponte Preta, e o técnico Antônio Carlos Zago, que foi também o técnico da seleção boliviana, o Zago, que tem no currículo título de Libertadores, ganhou em 92 como zagueiro do São Paulo. Tobias Morrissot, lateral esquerdo do Royal Paris, também na lista de reforços, assim como o zagueiro argentino Martín Chiatti, que estava no Jorge Wilstermann. O Strongest perdeu o goleiro Billy Vizcarra, foi para o Aliança Lima. O volante Diego Vajar, que era quase que um recordista de jogos pelo Strongest na Libertadores, foi liberado para o Real Tomayapo. E o lateral Carlos Roca, lateral esquerdo, foi para o Nacional Potosí. No Blooming, de Santa Cruz de la Sierra, a novidade é o zagueiro camaronês naturalizado boliviano Marc Enumba. Ele vem do Strongest. Nahuel Acosta, um ponta uruguaio, chega do Peñarol. Também não estava tendo muitas oportunidades lá com o Diego Aguirre, veio jogar na Bolívia. E outro estreante dessa Conmebol Libertadores é o San Antonio Bulo Bulo. Nome legal, né? Distintivo, meio que uma cópia do distintivo da CBF, com algumas ligeiras alterações. Por lá, as novidades são Ervin Júnior Santos, que é filho do Ervin Platini Santos, parceiro do Diablo Echeverri naquela seleção boliviana que jogou a Copa de 94. O filho nasceu em Portugal, mas é cidadão boliviano. Também chegou o goleiro argentino Rodrigo Saracho, emprestado pelo Godoy Cruz. E é uma pena que tinha um brazuca nesse time, né? O Daniel Passira, meteu muito gol na campanha do San Antonio, campeão no primeiro semestre da Bolívia. Ele acabou se transferindo para o Hanoi, do Vietnã. Não vai disputar a competição, mas ainda vai dar para ver um outro brazuca em campo, o atacante Neto Acará. Depois desse giro pelos 10 países que disputam a Conmebol Libertadores, eu já deixo um convite para você. Hoje eu estou invadindo o Gol no Mercado do meu amigo Eduardo Massa, mas ao longo de toda a temporada, ao longo de todo o ano, você vai ser o meu parceiro no novo programa do canal O Gol na internet. Estou falando de O Gol nas Américas. Toda semana a gente vai estar junto com as principais notícias da Libertadores, da Sul-Americana, de tudo que disser respeito ao futebol raiz disputado na América do Sul. Sou Eduardo Monsanto, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, tá bom? Grande abraço, a gente se vê.